Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live tradicional que eu faço todas as terças-feiras, de forma consistente, às 9 horas. Hoje a gente vai bater um papo sobre o que é habitual aqui no meu canal, que é falar sobre investimentos, desenvolvimento pessoal, negócios. Em especial, a gente vai falar como lidar com o dinheiro. Eu vou receber o Túlio Ribeiro, que é um amigo meu que mora na Flórida, que atende brasileiros que precisam aprender a investir. E a gente também vai conversar com a Viviane, que é uma CFP. O Túlio, eu desconfio que se ele não tivesse a certificação, o conhecimento ele tem o mesmo, mas se ele não tivesse a certificação, ele tem outras, até porque ele atuava no Wells Fargo e faz isso profissionalmente aqui nos Estados Unidos. É, Túlio, não sei se você pediu aqui. Ah, apareceu a Viviane. Vamos lá. A Viviane já deve estar entrando. E aí a gente vai começar a acelerar esse papo. Ué, eu aceitei, mas para variar, cadê? O meu Instagram é muito estranho. Quando o meu convidado, geograficamente falando, está no Brasil, ele meio que emperra. Alguma coisa meio bizarra. Mesmo que eu tente outros aparelhos, eu sempre vou aceitar primeiro o Túlio agora, já que com a Viviane não está ainda. Vamos lá ver se o Túlio entra. Mas enfim, o que eu estava. Ah, o Túlio aí. E aí, meu amigo? Como é que tá? Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? E aí, como é que você tá? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite para a gente bater esse papo. Maravilha. Prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo convite. Eu já faço um trabalho aqui no Instagram, né, de falar, trazer uma comunicação para a nossa comunidade imigrante aqui nos Estados Unidos. Então, participar dessa live com você não só faz todo sentido, mas é uma alegria imensa. Que legal. A Viviane vai participar com a gente e ela tirou o credenciamento de CFP, né? O CFP. Você, na prática, já faz isso, mas você chegou a tirar essa certificação? O CFP, eu tô já há 2 anos tentando concluir o curso. Aquela coisa de falta de tempo, né? Aqui, eu não sei como é no Brasil, mas aqui deve ser da mesma maneira, né? O CFP. Olha, Você precisa. Viviane, Ah, Vivi, chegou. bem-vinda. Boa noite, Boa obrigada. É, Prazer. Mas o foi CFP. eu que agradeço, Viviane, você ter aceitado o convite. Mas continua, Túlio, por favor. Pois é, aí o CFP aqui, para a gente fazer a prova, tem que ter o curso, né? Você tem que ter ter cursado o curso em si de Financial Planner. E eu tô nesse imbróglio aí, tô para finalizar e fazer a prova. Mas como você falou, é, eu já faço isso na prática, né? Eu tenho a certificação de Advisor, a série 65, a 66, a 63, 7 e por aí vai. Tantas certificações a gente tirou no banco. Mas como Advisor a gente ainda pode fazer o Financial Planning. Eu não necessito de fato da certificação CFP, muito embora eu estou buscando finalizar e concluir, porque é mais uma certificação e eu posso cobrar mais caro. Boa. Viviane, mais uma vez, bem-vinda. Vamos começar por esse aspecto. Você se apresentando, contando como é que você se tornou CFP, porque na época que você tirou, pelo que eu entendi, há 15 anos atrás, não era como é hoje, vou dizer, essa febre, né? Porque eu, pelo menos, assim, eu encontro com amigos de infância, um que era advogado, outro que vendia pizza, e eu falo, e aí, como é que tá vindo? Não, agora eu virei assessor de investimento. Eu falo, mas cara, mas você vendia pizza. O outro fala, mas você não era advogado? Então, eu fico horrorizado. Eu falo, meu, não, mas agora eu estou dedicado a isso. Mas por mais dedicado que você esteja a isso há 8 meses, que condição você tem? Não, eu vendo uns negócios lá, ganho uma grana, tá tudo certo.
Conta para nós como é que foi a sua. Como é que você se meteu nesse universo? Bom, é bem interessante mesmo, né? Essa certificação, né? E essa carreira toda, tanto que tudo que tem acontecido aqui no Brasil nos últimos anos, né? Eu não vim originalmente da área financeira, eu vim da área, eu sou engenheira, vim na área de meio ambiente e consultoria ambiental, mas foi em 2005 que eu migrei para a área de finanças, né? No começo eu já queria fazer planejamento financeiro, mas a parte de investimentos no Brasil ainda era muito incipiente e muito pouco se falava de planejamento financeiro aqui. Mas mesmo assim, foi em 2007 que eu tirei a certificação CFP aqui no Brasil. Olha só. E que é uma certificação internacional, mas que a gente, né, existe aqui no Brasil. E a gente hoje em dia faz a prova aqui com a legislação daqui, tudo, né? Na minha época já foi assim. Então, quando eu tirei a certificação, a gente tinha menos de 200 CFPs no Brasil. Hoje nós temos mais de 9.000 profissionais com CFP no Brasil. Eu achei que estava em 3.000, 3.500. Aumentou muito, né? Hoje a gente tem no Brasil, o que que acontece? A gente tem planejadores financeiros independentes, como é o meu caso. Eu, né, por 10 anos, eu atuei como assessora de investimentos e depois, em 2016, eu saí para empreender e criar minha empresa de planejamento. Então, hoje eu tenho uma empresa de concierge e planejamento financeiro independente. E, mas a maioria dos CFPs no Brasil ainda né, estão em bancos, né? Então, hoje a gente tem no Brasil muitas instituições financeiras, muitos bancos, principalmente no segmento private, que exigem que os seus profissionais que atendem diretamente o cliente já tenham CFP, né? Hoje, pela Bima, tudo, a gente tem uma exigência de 50% de quem trabalha nos privates e atendem clientes terem o CFP, né? Já tem essa, essa sim, né? Exigência ali nos privates aqui no Brasil. Então, e hoje dentro das instituições financeiras, como é uma certificação de distinção que traz um conhecimento diferenciado para o profissional, essa certificação também ajuda com que ele seja promovido ali no banco, né? E, Consiga alcançar níveis melhores na instituição. e qual outra certificação existe no Brasil? Porque alguns colegas meus comentam o seguinte: se eu falar besteira, você me corrige, porque eu não estou no Brasil. Eles falam, eu tenho já o registro na Ancor, e aí já estou trabalhando como assessor ou consultor, ou sei lá qual é a expressão que eles usam. Isso, o registro na Ancor, a certificação da Ancor é de agente autônomo de investimentos, que é uma certificação junto com a CVM, né, um credenciamento na CVM, que é a Ancor que aplica, né, a prova, tudo, a seleção. Então, o agente autônomo de investimentos é a certificação que permite legalmente que ele trabalhe com investimentos nas corretoras, né, dando essa assessoria de investimentos. Mas ainda né, tem muita discussão aqui, porque a gente tem o agente autônomo de investimentos e a gente tem o consultor de investimentos credenciado pela CVM. A diferença, assim, o assessor, o agente autônomo, ele pode mostrar os investimentos, teoricamente, ele só recebe por comissão dos investimentos, ele nunca pode cobrar do cliente. Já o consultor de investimentos da CVM, ele pode cobrar do cliente, mas se ele cobra do cliente, ele não pode receber o rebate, né, das aplicações, a comissão das aplicações ou uma coisa ou outra. Então, ele só pode cobrar do cliente e ele pode recomendar os investimentos. Entendi. Pela lei, É, né? O CFP não é da lei, ele é só de distinção. Agora, o agente autônomo e o consultor da CVM, daí já é requisito legal. tá, O e consultor, aí, claro, fala tudo, por favor. verdade. O consultor de investimento no Brasil, ele tá crescendo, né? Mais agora essa modalidade de fato, trazer
essa recomendação mais consultiva para o cliente, né? Onde ele acata e ele confia um pouco mais nesse profissional, correto? Porque não tem tanto, né? Também me corrija se eu estiver errado. Mas aqui Isso. eu atendo muito brasileiro e a gente tem essa. O pessoal fica assim, porque a nossa profissão de financial advisor aqui nos Estados Unidos, ela é muito parecida com o consultor financeiro. A gente recomenda os investimentos e na grande maioria a gente cobra, né, uma taxa de consultoria, uma taxa de gestão, e não rebate ou comissões. E isso o cliente ele fica assim, né? Tá, você vai recomendar, mas esse negócio de recomendar, você tá ganhando mais que eu, que história é essa? Então o pessoal não acredita, fala, isso é bom demais para ser verdade. Eu tenho um profissional assim, você tá querendo me enganar. E aí a gente percebe que não é tão comum no Brasil, né? Não é um, né? Acho que por causa da outra modalidade, não é uma profissão de tanta confiança, né? Assim, então tem uma certa desconfiança. Mas é bacana que está crescendo. E o CFP também, né? Eu imagino que você deve enfrentar uma barra, porque eu já enfrento com alguns clientes brasileiros que querem investir aqui, mas geralmente essa pessoa que quer vir investir no Brasil, ela já está um passo à frente, porque 90% dessa galera que me encontra, eles já investem no Brasil, então já vem com a cabeça um pouco mais aberta. E aí eles já estão dispostos a escutar o que eu tenho para falar. Mas você falar que ele precisa antes ter um planejamento do que investir, que é mais importante a estratégia por trás de tudo isso, né, dos investimentos em si, que ali a taxa de rentabilidade que ele busca é só a ponta do iceberg, já é difícil para mim aqui com essa galera que é um pouco mais avançada e para quem já mora aqui, até para americanos, já é complicado ele entender que é um serviço que ele necessita. Eu imagino você desbravando o Brasil alguns anos atrás. Primeiro, está de parabéns. Exatamente. Lá em 2005 foi impossível, né, fazer isso. Tentei, né, eu tinha esse sonho de fazer isso desde lá, mas ainda era muito incipiente. O mercado de investimentos aqui era muito incipiente, né? Era muito difícil até investir fora dos bancos, em fundos, esse tipo de coisa. Então, eu realmente acabei indo para investimentos por conta disso. Mas depois o mercado amadureceu e hoje em dia as pessoas já estão mais abertas, já procuram, né, esse serviço, já entendem que precisa de uma pessoa imparcial, né? Então a gente passou por esse amadurecimento no Brasil. Antes tinha um gerente de banco, aí se descobriu o assessor de investimentos. Então ele não confiava no gerente de banco, começou a confiar no assessor de investimentos. Só que aí agora, né, até o qualquer um, né, até o seu amigo que vende a pizza agora é assessor de investimentos. Então, as pessoas também já desconfiam, já não confiam mais tanto no assessor de investimentos. Tem assessores e assessores, né? Lógico, mas eles já estão procurando essa figura, assim, do consultor, que é mais imparcial, né? No meu caso, eu sou CFP, mas eu sou consultora de investimentos também, né? Então, tem essa credencial. Então, já procuram esse aconselhamento mais imparcial, né? Eu faço faço serviços, às vezes o cliente quer ter o dinheiro lá no banco X, mas ele me contrata para ajudar a ele a escolher os produtos, para ajudar a acompanhar, né, esse serviço todo. Então, só para eu tirar uma dúvida e aí a gente entrar para valer no nosso tema, o assessor de investimento, ele não pode montar uma carteira, ele pode só oferecer produtos. Como é isso? O que distingue um do outro? E além, é claro, da remuneração, e aí depois eu lanço a segunda pergunta. Primeiro vamos só esclarecer isso. Olha, a gente tá tendo uma revisão nessa legislação de assessor, de agente autônomo de investimentos, né? Porque anteriormente ele não podia recomendar os produtos, ele poderia oferecer e o cliente escolhe, né, os produtos onde ele está investindo, mas não era na prática isso que acontecia, né? Então tá tendo discussões sobre esse tema. Eu sei que saiu, acho que recentemente aí alguma revisão, eu não lembro, não estou com a atualização na cabeça, mas o agente autônomo de investimentos, ele acaba, né, indicando os investimentos, mas ele tem sempre esse risco do conflito de interesse, né? Porque ele recebe pelas comissões. Tá. E o
consultor recebe um FII e ele, sim, teoricamente, tem liberdade para recomendar e montar a carteira. Exato, exato. E ele vai ser cobrado o cliente, né? E além do consultor, a gente também tem o gestor, né? Aí o gestor que ele é pessoa realmente habilitada para fazer a gestão da carteira ali em si. Mas o consultor tem uma parte que ele pode fazer também. Mas E ele hoje o que pode você, recomendar. e hoje o que você faz é atender pessoas físicas que precisam do seu serviço. Essa é a sua principal atividade hoje. Exato, então eu faço bastante esse serviço que o Túlio comentou. Então, olha a vida financeira como um todo da pessoa, desde o orçamento, do planejamento dos objetivos, da aposentadoria, e aí eu traço a estratégia de investimentos com base nesse planejamento. Entendi. E Túlio, basicamente não, o que você faz nos Estados Unidos também é isso. Você organiza a vida financeira do cliente, não só os investimentos, mas todo esse trabalho de planejamento. Perfeitamente. É o mesmo trabalho. Financial Advisor, aqui entre o consultor e o agente, lá que a Viviane acabou de citar, aqui seria o Financial Advisor e o broker, né? O individual broker que é licenciado no broker-dealer. Então, quando eu comecei no banco, quando você começa na carreira de investimentos, a primeira license que você tira nos Estados Unidos na minha época era a série 6. Hoje você faz a SAI, que é a Security Investments. É uma, eu não sei o acrônimo certo, mas seria uma pré-licença e você tira a série 6 e eventualmente você tira a série 7. Essas são todas broker licenses. Essas licenças te permitem ser um agente, né? Você ganha comissão por fazer um stock broker ou fazer o investimento que o cliente pediu, comprar talvez um fundo de investimento para ele, ou um variable annuity, ou né, um private equity, ou até algum tipo de stock mesmo, algum tipo de ação. Essa pessoa ela não é remunerada pelo conselho, né, pelo advice, pela carteira recomendada. Já o advisor seria a profissão da Viviane, que é a minha profissão hoje. A gente cobra um flat fee que geralmente é uma porcentagem do AUM, do Asset Under Management, que é a carteira que a gente está administrando. E não só administrar, mas montar essa carteira de acordo com o perfil, objetivo, e expectativa do cliente. Então a gente cobra pelo aconselhamento. E aqui nos Estados Unidos a gente tem esse poder fiduciário. Tanto que quando a gente abre a conta do cliente, a gente não precisa ligar para o cliente e falar: olha, eu estou comprando uma ação da Tesla. Nós não precisamos pedir essa autorização. Uma vez que ele assina o contrato conosco, ele já deixa pré-autorizado, nós como advisors, né, já é subentendido e no contrato, que a gente pode fazer qualquer movimentação ali dentro da conta dele. Mas, claro, o que garante isso são as regulamentações da SEC, que aqui nos Estados Unidos é muito severa, são muito severas, né? E a gente tem que agir no melhor interesse para o cliente. E é claro que a gente é auditado, sempre tem, isso é muito bem claro, né? Tem o FINRA Broker Check, que você pode entrar no site e ver tudo que aquele advisor já fez na vida, desde das melhores e das piores coisas. É um livro aberto à vida de um advisor ou de um broker, de um indivíduo que é broker license, trabalha por um banco. Então, nos Estados Unidos funciona, e no Brasil, né, a gente percebe que está começando essa modalidade, e uma grande prova que funciona é que a nossa profissão é muito comum entre os americanos. Você, né, quem estiver assistindo e quiser tirar uma prova disso, basta entrar em qualquer agência bancária, ele vai encontrar um profissional ali que é financial advisor. E, se eu não me engano, existem mais de 300 mil financial advisors nos Estados Unidos hoje em atividade. Então, é uma profissão muito comum. E é exatamente o que a gente faz. A gente presta essa consultoria, essa assessoria, gestão de investimentos. E claro que com isso vem o entendimento, né, por trás da vida do cliente, o que ele busca, onde ele está. A gente tem que saber do patrimônio, dos objetivos, para a gente fazer a melhor recomendação. E às vezes o cliente não está preparado, e aí entra a parte do financial planner, né, de um CFP, esse trabalho de fazer um financial planning para o cliente, que também a gente cobra uma consultoria para isso, mas
acaba, é um trabalho muito casado. É raro um cliente E chegar já com assim, é raro, né, acontece, mas são poucos os clientes que chegam com capital já com a vida financeira toda organizada. Existem vários clientes que chegam com patrimônio muito grande, mas mesmo assim ainda muito solto, né, e não tem essa amarração de um planejamento financeiro trabalhando em conjunto, né, junto com os impostos, junto com a aposentadoria, os objetivos se casando, né, junto com a liquidez e riscos e por aí vai. e Então, é um trabalho bacana. e você hoje você tem negócios com diferentes corretoras e diferentes bancos, você não está preso a um só. Maravilha. Aqui nos Estados Unidos a gente tem essa vantagem. Uma vez que você pode ser advisor de um banco, né? Se você chega dentro de um Wells Fargo, você vai encontrar um advisor, mas ele está ali no broker dealer do Wells Fargo, que é o Wells Fargo Advisors. Então, tecnicamente, ele representa o Wells Fargo. Se você quiser trabalhar com aquele profissional, você vai ter que abrir uma conta no Wells Fargo. E existem as modalidades dos financial advisors que são independentes, que trabalham para suas gestoras independentes. No meu caso, eu trabalho para a Proxy, que é um RIA, né, um Register Investment Advisor Firm, é uma firma independente, pequena. O nosso headquarters fica na Califórnia, em Walnut Creek, ali perto de São Francisco. E quando você é independente, você escolhe as corretoras que você quer trabalhar com o seu cliente, né? Você faz ali o registro e de maior afinidade, depende do seu público. Então, hoje a gente trabalha com mais de 10 corretoras, mas cada advisor tem o seu público. Inclusive, a gente trabalha até com JP Morgan. Só que aí depende, né, quem que você está atendendo. No meu caso, que eu atendo, 99% são clientes brasileiros, então eu acabo trabalhando mais com a Charles Schwab e com a Interactive Brokers. Mas nada impede de trabalhar com Morgan Stanley, JP Morgan, Apex e por aí vai, né? Tem várias outras que têm abertura para o não residente e para o residente aí a gente tem mais opções ainda de trabalho. E, Viviane, no seu caso, você também atua com diferentes instituições ou você está presa a uma só? Não, então, no meu caso, era isso até que eu ia comentar. No meu caso, o meu trabalho, eu não faço a parte da execução dos investimentos. Então, eu acompanho com a instituição que o cliente tiver, ou eu recomendo para ele assessores de investimentos das corretoras, né, dos bancos de investimentos daqui, e esse assessor implementa com ele, com a minha orientação, com o meu acompanhamento. Mas o meu trabalho hoje principal, né, o que eu mais faço hoje com os clientes e que eu tenho feito bastante a parte de organizar o orçamento, acompanhar o orçamento no mês a mês, né? Então eu tenho, por exemplo, às vezes alguns clientes que já têm um patrimônio e vivem desse patrimônio, principalmente assim, atendo bastante mulheres também. Então, elas já têm um patrimônio e precisam viver desse patrimônio. Só que muitas vezes no orçamento, no dia a dia, acaba gastando mais do que poderia, do que esse patrimônio de fato rende. Então, se continuar desse jeito, o patrimônio vai acabar antes, né, da longevidade. Então, a gente trabalha muito forte nessa parte e também na parte de, às vezes também pessoas, o casal vem, está construindo patrimônio, não sabe se o que está fazendo vai dar certo para a vida, então a gente faz muito essa estratégia, conjugando orçamento, patrimônio, investimento, proteção, né, planejamento sucessório, é mesmo essa parte estrutural mesmo de planejamento. E a gente também tem um segmento de concierge, de clientes de alta renda, em que a gente faz a gestão financeira da família, que a gente lança os pagamentos no dia a dia, né? E tudo isso é aprovado pelo cliente, faz a gestão dos funcionários da casa, os processos internos da casa ou das casas, né? Se tem mais de uma casa, o cuidado com o patrimônio físico ali, né? Automóveis, essas coisas, e a estratégia de crescimento de patrimônio, né? Muitas vezes empresários que têm negócios que vão gerar renda no futuro, ou negócios que vão ser vendidos e vai entrar dinheiro no futuro, mas precisa ter uma estratégia, né? Às vezes nem sempre as coisas acontecem no prazo que precisa e a gente tem que muitas vezes gerenciar se vale a pena vender o imóvel, não vende, né? Toda essa gestão assim estratégica do patrimônio também.
Bom, e Legal. para a gente de fato começar o que interessa, é, Túlio, qual o maior obstáculo que você enfrenta com os seus clientes? Onde que a coisa ali, onde você ganha o jogo ou vende no sentido de pôr o cara no caminho certo? O maior obstáculo que eu vejo, eu vejo dois obstáculos. Um é quando eu tento mostrar, fazer o cliente entender que ele precisa, né, de um planejamento. A maioria deles eles estão preocupados por falta de educação financeira mesmo, e isso não querendo chamar ninguém de ignorante, mas é um problema não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Muita gente acha que aqui nos Estados Unidos todo mundo é muito bem educado nessa parte, né, financeiramente, e eu tive uma visão um pouco diferente trabalhando numa instituição americana por muitos anos atendendo o americano. Sim, aqui a proporção é infinitamente maior de americanos que investem na bolsa, mas muito indiretamente, né? Muito via 401k e etc. Isso não quer dizer que a grande massa, a grande população entende sobre investimentos. E a gente, pelo menos eu tinha essa visão, né? Eu falava, vou trabalhar com o americano, que ele é mais inteligente, ele sabe o que ele precisa, vai ser mais fácil. E não foi, né? E não querendo menosprezar, né, a nossa cultura, a nossa nação, mas, né, o mesmo problema que a gente tem lá no Brasil por falta de informação, né, educação, a gente tem aqui também. Então, esse é o primeiro obstáculo. Mas quando o cliente vira cliente, principalmente o brasileiro, o maior obstáculo que eu enfrento é ele aceitar de fato as recomendações. Então, é muita reunião. Eu tenho cliente que me paga e a gente começa uma consultoria. Ele, nas primeiras reuniões, ele entende tudo. A gente tenta entrar na mesma página, só que na hora de seguir as recomendações, ele às vezes acaba sofrendo, né, um bloqueio ali ou uma dificuldade em seguir algumas recomendações. Às vezes por medo, por não ter entendido muito bem a estratégia, ou às vezes culturalmente mesmo. Ele tem aquela coisa na cabeça que ele quer fazer e ele busca em você ouvir o que ele queria ouvir, e às vezes ele vai escutar uma coisa diferente, mas mesmo assim ele quer fazer o que ele quer fazer. Então eu encontro muito isso, é engraçado, porque o pessoal, mesmo mostrando, mesmo sendo às vezes estratégias simples para serem seguidas, até mais conservadoras, na cabeça deles, eles se sentem mais confortáveis fazendo o que eles já conhecem, né? Acontece demais, Túlio. Eu tô aqui, eu sou conservador, eu quero renda fixa, meu dinheiro fica aqui embaixo do colchão, e eu invisto, meu dinheiro tá todo na Petrobras no Brasil. Eu falo, tudo bem. Se eu chego para um auditor da SEC e falo que eu investi seu dinheiro todo na Petrobras do Brasil, né, em algum título da Petrobras, ou porque ia pagar dividendos, e eu falo que eu fiz isso porque você se denominou conservador, eu vou ser preso. Se eu pego um dinheiro de um velhinho da aposentadoria e jogo lá alegando que é conservadorismo, que foi uma estratégia conservadora, eu saio do escritório algemado, na hora, porque isso é um crime. Primeiro que o Brasil não tem nada de conservador na visão do americano. Então, é mudar essa visão, sabe, do brasileiro. Porque eu tento explicar isso. No meu Instagram é uma diversão, porque eu saio postando um monte de coisas, né? Eu sou bem reverente lá, eu falo, e porque até eu acabo falando para o público que mora aqui, né? Então eu tento atingir todo mundo. Então eu falo, pessoal, para você saber mesmo se você é conservador, agressivo ou moderado, eu vou te dar um exemplo clássico e você aplica isso na sua vida. Se você quer pular numa piscina e você não sabe a profundidade dela, mas você está vendo que a água está turva, além de você não saber a profundidade, você não sabe o que tem lá no fundo. E aí você não quer, você decide não entrar, ou se você for entrar, você vai entrar pé por pé. Isso não é ser conservador, isso é ser racional. Isso é ser humano, isso é ser assim, esperto. Porque você não sabe a profundidade, você não sabe o que tem lá dentro, e você resolveu entrar ou não entrar, beleza. Porque a gente não sabe. Agora, quando você vê a piscina, você sabe a profundidade, você está vendo que a água está clara, não tem nada lá embaixo.
Você sabe que você consegue nadar naquela piscina tranquilo. E ainda você tem as habilidades para dar uma acrobacia ali, cair de ponta, lindo e sair tranquilo. Mas você resolve entrar pela escada só para ter certeza, aí você é conservador. Porque você sabe, você conhece e você decidiu entrar da maneira correta. Agora, quando você decide fazer sua acrobacia, pular de ponta nessa piscina que você conhece, viu a profundidade e tudo mais, aí você está sendo arriscado porque você está correndo um risco, você está sendo um pouco mais agressivo. Então é dessa forma. Se você não conhece onde você está entrando e você não entra, isso não, para mim, não faz você ser conservador, faz você ser humano, racional, uma pessoa normal. Agora você entra onde você não conhece, aí, meu filho, você é doido mesmo, você não é agressivo, não. Aí você está sendo maluco e principalmente envolvendo dinheiro. Aí a galera se diverte e tal. E é exatamente o que acontece, né? Eles estão lá no Brasil, entram no título da Vale, título da Petrobras, investem em imóveis, estão trabalhando aqui há mais de 10, 15 anos, juntando dólar e manda tudo para lá e se denominam conservadores. Por quê? É porque lá eles conhecem, lá eles têm alguém que eles possam falar em português, lá eles sabem que se precisar, eles pegam um parente, vai lá onde é o escritório da XP, que o agente da XP é primo de um amigo, ou né, a terra que ele comprou foi de um tio que tá agora fez um loteamento. Então a galera sabe, eles conhecem e aí acabam investindo e se denominam conservadores. E aqui, como eles, muita gente não entende, tem gente que não põe dinheiro no banco aqui, com medo de pagar imposto. Eu fiz uma postagem esses dias que não tem nada a ver. A movimentação aqui ela não é relatada para o IRS como ela é relatada no Brasil, né? No Brasil sai muito novo, mas eu acho que toda movimentação bancária é, no Brasil a Receita sabe. Aqui não sabe, aqui a Receita não tem acesso às suas movimentações bancárias, a não ser que venha uma ordem judicial e eles estão querendo buscar informação ali na sua conta. É claro que existem alguns relatórios para alguns órgãos do governo, e aí também eu fiz outro vídeo explicação, mas posso explicar isso depois. Não quero fazer isso um monólogo, né? Vou deixar responder a pergunta. Estou falando demais. Mas é bem É, interessante. só uma pergunta rápida e depois vamos ouvir a Viviane. A Dani perguntou aqui no chat: qual a média de tempo para quebrar essa barreira com o cliente, essa que você acabou de descrever? Porque Olha, é um processo de educação, você vai educando o cara, né? Você virou professor dele, né? exatamente, é um processo. É, acho que varia um pouco, mas eu acho assim que nos primeiros meses que a gente vai trabalhando é step by step. Antigamente eu batia muito, né, quando eu comecei a ser financial advisor de fato, lá em 2019, eu que eu comecei a recomendar mais, eu ficava muito frustrado, porque eu já via com aquele tanto de informação, né? Imagina. Eu saí de 8 anos de Wells Fargo, naquele gás, naquele passado nas provas, espumando ali para ajudar a galera e vendo tanto de oportunidade, eu soltava aquele tanto de informação. Hoje, eu já aprendi, né, que tem que ser passo a passo. Então, às vezes eu vou mudando, a gente vai quebrando pelas beiradas, né? Vai quebrando ali a casca do cliente, vai fazendo o que ele busca. Então, às vezes eu tenho cliente que me contrata para comprar um imóvel. Tudo bem. Eu vendo para ele que eu vou ajudar ele a comprar um imóvel. E estou fazendo um planejamento em volta desse imóvel e ele não está nem percebendo. Quando ele vê, teve cliente que depois de 3 anos ele fala, Túlio, eu tô comprando um imóvel, tal, tal, tal. Aí eu posso usar o dinheiro que está lá investido, mas eu ouvi falar, você postou um vídeo sobre o margin. Eu falei, além de eu postar o vídeo, eu venho te falando isso tem 3 anos. Ele, mas como é que é esse negócio? Falei, assim, você tira o dinheiro como empréstimo, tá lá rendendo. Mas por que que a gente não fez isso antes? Eu falei, cara, eu não quero nem te responder essa pergunta, mas graças a Deus eu tenho tudo anotado nas nossas reuniões, eu posso te mostrar nas atas que a gente faz, nos e-mails, que já foi recomendado margem para você nessa operação. Não, mas então vamos estruturar isso, porque agora, né? Então, cara, demorou 3 anos para quebrar Agora essa entendi, estratégia. né? Agora eu Só, entendi. A ficha caiu, mas tem só para gente que vai mais rápido. só o pessoal mais leigo entender, explica em poucas palavras o que é margin, para Ok, o pessoal entender que é o colateral, enfim, é o, explica com as suas palavras. é o colateral. Margem, para a galera que está a entender, é uma linha de crédito que você tem utilizando seus investimentos como colaterais. Quase todas as corretoras oferecem isso aqui nos Estados Unidos. E como todo tipo de crédito nos Estados Unidos, também é muito barato, porque você tem seus investimentos como colateral
e a corretora libera. Geralmente, se você está tirando dinheiro para efetuar qualquer outro tipo de compra ou investimento e gastar da maneira que você quer, na maioria dos casos ali até 50%. Mas isso dá para você tirar até 50% do valor que você tem investido. Então, uma explicação simples, talvez você tenha ali US$ 100.000 investido numa carteira de investimento ali de estoques e ETFs, né? Você pode tirar até 50% desse valor em uma taxa de juros muito baixa e utilizar esse dinheiro para qualquer coisa. E o seu 100 mil continua investido, rendendo ali o que estava rendendo antes, normalzinho. Então, essa é uma maneira muito bacana de se alavancar nos Estados Unidos. Claro que tem que ser feito, né, com todo um planejamento por trás e com propósito, mas é uma ferramenta muito bacana de ser utilizado aqui, né? E para quem tem um capital, é uma maneira de você ainda manter liquidez e mobilizar patrimônio, principalmente quem mexe com imóvel, quem mexe com flipping e por aí vai. E dá para você fazer isso até com as apólices de insurance. Eu vejo os consultores de insurance, eles vendem isso bastante, né? O tal do Be Your Own Bank. Mas fazer isso na corretora ainda faz muito mais sentido, porque você consegue ter maiores rentabilidades do que uma apólice de seguro. Mas isso também pode ser assunto por outra hora. E você, Viviane, quais os maiores obstáculos na sua jornada aí com os clientes? Bom, tem alguns obstáculos, né? Mas tem um obstáculo do cliente. Muitas vezes ele quer só vir, eu quero só saber onde eu vou investir, né? Não dá para. Eu falo, então, o processo é assim, tem essa sequência. Não, mas não dá para a gente encurtar, fazer só uma partezinha. Não, não dá. Tem o processo. Eu já tentei, né? Alguns clientes que insistem muito no passado, já tentei fazer reduzido e não funciona, porque depois ele fica com um monte de dúvida e não resolve, né? Então, acho que esse é um obstáculo. E o outro obstáculo, muitas vezes, é o cliente achar. Aqui no Brasil, como a gente tem ainda é um país de renda fixa, né? A gente tem uma renda fixa forte, só que as pessoas acham que ou é renda fixa ou é ações. Só que eles não conhecem uma coisa muito importante, que é a renda fixa é, vinculada à inflação, né? Eles não conhecem, não têm clareza, não conhecem o poder que tem investir numa renda fixa e inflação para o longo prazo. Quando a gente tem um planejamento financeiro, se eu tenho um planejamento financeiro, ele ganha clareza que aquilo é para daqui 10 anos, 15 anos, investir, que nem no ano passado, taxas altíssimas, né, de renda fixa e inflação para o longo prazo é maravilhoso. Então, uma vez que ele entende isso pelo planejamento financeiro, bom, a vida do assessor fica muito fácil, fica muito Verdade. fácil lá depois. E o outro desafio também é muito no orçamento, né? No orçamento, no dia a dia, conseguir ali o desafio do cliente ter as metas de gastos e ficar dentro dessas metas de gastos, né? Mas eu queria aproveitar o que o Túlio comentou e fazer um complemento. Eu trabalhei aí um período com essa parte, pesquisando, escrevi alguns artigos para investidores não residentes. Então, esse é um ponto muito importante do que o Túlio trouxe, né? Que o brasileiro vai lá investir, ele quer investir aqui no Brasil, sendo que, né, se a gente olhar no mundo todo, tem dos 100% de investimentos do mundo, quanto que está no Brasil, né? Sei lá, 3%, 5%. Ele está lá nos Estados Unidos com um monte de oportunidade de investimento, né? Mais seguras muitas vezes, né? Mais rentáveis, mas ele quer investir no Brasil. E o brasileiro que vai para fora, ele tem muito medo de entender, né? De ir atrás desse conhecimento das questões fiscais. E aí sim ele pode pagar muito mais imposto do que esse medo de pagar imposto que ele tem de abrir conta aí nos Estados Unidos, ele está morando aí, né? Então, é muito importante para o brasileiro que vai morar fora entender de fazer a saída definitiva na Receita Federal. E aí a pessoa fica, mas se eu faço a saída definitiva, eu sou investidor não residente, como é que eu vou investir no Brasil? Então, não vai, você vai investir fora. Aprenda a investir fora. Tem 1 milhão de ETFs, 1 milhão de investimentos interessantes. Tem ETFs até que ele pode
investir aí fora e vai estar investindo no Brasil sem ter que estar com o dinheiro aqui e os riscos, né, que toda a legislação para o investidor não residente traz, né, que hoje não é ali tão cobrada, mas se você for aplicar aquela legislação na prática, você não consegue aplicar, né? Ela é muito difícil de executar na prática aqui no Brasil. Então, esse aprendizado que o Túlio comentou, né, do brasileiro aprender a entender os investimentos fora do Brasil, né, a aprender essa dinâmica é fundamental para ele. Ele não tem que ficar investindo aqui no Brasil. Ele pode até investir no Brasil, mas por aí, por fora, né, pelos outros países, sem ter que vir aqui, né, deixar o dinheiro aqui investido, correndo riscos, né. O ano retrasado eu fiz um trabalho, fui para o Japão fazer palestra e, né, muitos brasileiros morando lá. Então, eles também têm muito isso, né? E ficam correndo esse risco. Muitas vezes compra imóvel, faz investimentos aqui no nome do tio, no nome do irmão, no nome do primo, no nome do cunhado, não fica no nome dele. Enfim, fica correndo um risco. Aí se a pessoa morre, tem algum problema, enfim, é um risco gigante que eles correm, né? Muitas vezes com medo de entender a legislação e executar, né, essa questão tributária e aprender a investir fora, né? Que é tão simples, né? Túlio, tenho duas perguntas aqui que eu acho que veste totalmente a sua atuação. O Júlio perguntou: como um iniciante pode dar os primeiros passos para investir nos Estados Unidos visando o seu primeiro milhão? E aí, junto a Elisa, quais são as oportunidades de investimentos mais promissoras nos Estados Unidos atualmente? Com você. Vamos embora. Primeiro passo para investir nos Estados Unidos é contrata a Viviane, faz um planejamento no Brasil, define o valor do capital que vai ser investido fora e fala comigo que a gente chega lá. Já tem o time completo. Brincadeiras à parte, mas não tão brincadeira assim, a resposta para o Júlio, a pergunta é muito boa, que vai abranger muita gente. É simplesmente isso, ter um objetivo de investimento é o primeiro. Eu falo para o pessoal, mesmo que não tenha um planejamento, o seu capital ele tem que ter um objetivo. Simples, porque a gente precisa saber qual ferramenta utilizar. E não dá para julgar a ferramenta sem saber a tarefa que ela vai cumprir, né? Não tem como eu falar que um martelo é melhor do que uma chave de fenda se eu não sei qual a tarefa que eu vou cumprir. O martelo é bom para martelar, a chave de fenda é bom para apertar parafuso. Eu tenho que saber o que eu quero para escolher essa ferramenta. Da mesma forma, são os investimentos, eu acredito que até no Brasil, e é o que a gente considera aqui nos Estados Unidos. Não tem como eu investir em renda fixa, ou eu investir em renda variável, ou eu buscar dividendos, ou eu buscar juros, se eu não sei o que eu quero, onde eu quero chegar, né? E aí, quando você descobre onde você quer chegar, a gente define o horizonte de tempo, o seu perfil de risco, e aí a gente vai afunilando essas informações para buscar a ferramenta mais precisa para a gente ter sucesso nesses investimentos. Então, ter objetivo para mim seria o primeiro passo, definir o valor desse capital, o horizonte de tempo, e aí buscar, né, as facilidades. Aí existem corretoras que você consegue abrir aí desde os Estados Unidos, eu posso citar até minhas concorrentes aqui, a Avenue. A Avenue é um canal maravilhoso, porque você sozinho consegue abrir a conta com seu CPF, você vai ter acesso a vários tipos de investimento, com um customer service totalmente em português, e se eu não me engano, eles não têm mínimo e ainda fazem o câmbio. Eles não têm, eu não sei se eles têm um advisor para te dar um advice e fazer a gestão, mas você já consegue escolher a classe de ativos. Se você é uma pessoa que já entende um pouco do mercado, sabe seu objetivo, sabe o que quer, sabe o horizonte de tempo, você vai conseguir montar ali uma pequena carteira e investir nos Estados Unidos ali, dando o seu primeiro passo. É claro que a brincadeira que eu fiz respondendo essa pergunta no começo, de fato seria a melhor opção, porque a gente sabe que os investimentos não é, né, uma área ali para você estar brincando de investir. É um mercado fenomenal, é onde você pode, de verdade, conseguir alcançar seus sonhos com o dinheiro que você está ganhando, né? E fazer a gestão desse patrimônio e almejar um patamar ali superior onde você chegaria e utilizando essas ferramentas a seu favor. Porém, ele é muito arriscado também, não só
eu não quero falar que investimentos são arriscados, mas você fazer algo que você não conhece, né? De novo, pular naquela piscina turva sem saber o que você está fazendo é meio que loucura e é por isso que muita gente critica criptoativos e criticam estoques, né, as ações, ou alguns fundos, ou renda fixa, ou qualquer outro tipo de investimento, porque entrou sem ter ali um conhecimento e um planejamento. Entrou no lugar errado, saiu na hora errada, fez tudo errado e acaba que aquele ativo ali virou, né, o culpado, e na verdade não foi. E a segunda pergunta era? Quais as oportunidades de investimento mais promissoras nos Estados Unidos atualmente? É da Elisa. Maravilha. É, olha, oportunidade promissora. Se a gente vai falando de renda passiva, né, e trabalhar no mercado financeiro, existem mais de, sei lá, 2.500 empresas listadas nas bolsas americanas. É o maior mercado financeiro do mundo. Então, eu gosto de explicar a bolsa americana para o brasileiro, porque eu tenho muito essa objeção. Falando assim, ah, eu não quero investir nos Estados Unidos porque não traz rentabilidade. Onde essa pessoa que fala isso, ela está comparando a renda fixa brasileira, que a Viviane falou que ela é muito boa, né, que paga ali 1% ao ano, né, não sei quantos por cento do CDI, eu nem sei as siglas muito bem, mas eu escuto isso toda hora, versus a renda fixa e o tesouro direto americano, junto com a poupança americana, junto com os CDs, né, que são os certificados de depósito americano, ou até os dividendos. Mas é óbvio, se a gente pegar a relação risco-retorno, a gente está falando de Brasil e Estados Unidos. Então, quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno, né? Imagine o Brasil pagando a renda fixa no mesmo a porcentagem que os Estados Unidos oferece. Quem seria, né, a pessoa esperta que ia investir no Brasil com a mesma rentabilidade e o risco completamente desproporcional? Não faz sentido. Então eu explico para ele, é óbvio, você está emprestando dinheiro para o Brasil e emprestando dinheiro para os Estados Unidos. São créditos diferentes, é tudo diferente. Então, é claro que lá a renda fixa no número, né, ali naquele númerozinho, porcentagem, você vai ver, aparentemente ele é muito mais atrativo. Mas quando você começa a analisar outros tipos de risco nos Estados Unidos, ele acaba que na maioria das vezes faz muito mais sentido. E um mercado que eu acho muito promissor nos Estados Unidos em si, para qualquer investidor, principalmente para os investidores mais simples, né, que não está com tanta assessoria e está começando e está desbravando, é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é muito interessante nos Estados Unidos e muito promissor ainda, né? Pelo menos pelo que a gente anda vendo aí, é o que ainda está conseguindo ainda segurar a inflação, grande parte está sendo esse mercado imobiliário, e mesmo tendo ainda aquela crise em 2008 e todas as reviravoltas que teve, é um mercado que cresce muito, né? O país ainda tá muito grande, pelo menos aqui na Flórida, onde você anda é canteiro de obra para tudo quanto é lugar, e é algo muito simples de se entender, né? O mercado imobiliário, aquela velha história, né? Quem compra terra não erra, mas acaba sendo uma porta de entrada para muitas pessoas nos Estados Unidos, começar com os imóveis, porque passa a ser algo que não é tão difícil entender os investimentos Ma- imobiliários em inglês, né? Mas aí você pensa em imóveis físicos, tijolo, ou você está falando de REITs? Eu penso, dependendo né, se eu estivesse falando isso para um cliente agora, dependendo do meu cliente, eu penso mais em imóvel físico. Os REITs, eles acompanham, né, essa ideia, mas aí já vai muito do objetivo. Quando eu falo em imóveis, eu penso muito na área de comprar, de construir, na área da construção, investir, né, em desenvolvimento, né, que existem tem várias empresas aqui nos Estados Unidos que estão tendo essa abertura de você participar das construções, né, alguns fundos privados, etc. Você coloca seu dinheiro e você vai construir e vai vender, né? Então, eu acho uma área promissora. Claro que tem que ser estudado e tem que ser feito, né, da melhor maneira, isso tudo conjugado com a nossa área do planejamento financeiro, mas eu acho uma área mais fácil de ser compreendida, uma vez que você encontra, né, esse canal, uma vez que você tem esse canal.
de investimento, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, Túlio, como é que eu vou construir nos Estados Unidos? Eu tenho que comprar um lote, como é que faz? Pra galera que mora aqui, eu falo isso, né? Cara, você faz isso lá no interior de Goiás, você compra um lote, tá esperando passar uma avenida lá ainda, vai saber quando. E aqui existe isso aqui, você tem lote aqui que você compra barato e tem construtoras que estão vendendo projetos, você consegue construir, você consegue financiar da mesma maneira e acaba que isso pode ser, eu vejo isso, tem muitos clientes que usam isso como porta de entrada, porque até você explicar o que é um REIT, ou até você explicar o que é um ETF, ou montar uma carteira para esse cliente, às vezes o capital que ele tem, ele consegue alavancar esse investimento. Então, às vezes, eu postei um vídeo esses dias, né, que tem um projeto aqui no interior da Flórida, e tem projetos esparramados para tudo quanto é lado aqui nesse interior da Flórida, Ocala, ali na região de Fort Myers, perto de Orlando, que você, às vezes, com menos de US$ 100.000, você consegue construir uma casa e vender ela depois de construída, e ter utilizando, né, o dinheiro, o financiamento da construção do banco, e ter uma rentabilidade bacana ali, tem projetos ali que o pessoal consegue bater até 25% de rentabilidade no ano, e isso dentro de um imóvel eu acho muito bacana, muito promissor. Óbvio que existem seus riscos, né, dentro de uma estratégia como essa, para alguns clientes que estão fazendo, que a gente está acompanhando, tem que ter todo essa mitigação dos riscos envolvendo a operação. Óbvio, você tem que estar na construtora que eles já têm um tracking record, você tem que estar numa área onde o imóvel que você está trabalhando ele tem uma certa liquidez para vender, porque o risco é você não vender na velocidade que você quer, pelo preço que você quer e ficar ilíquido e por aí vai. Mas tem estratégias em volta disso que você nos Estados Unidos consegue trabalhar bem bacana. Às vezes você consegue refinanciar esse próprio imóvel que já é seu e colocar para alugar, tirar a liquidez e o aluguel vai se pagando. É claro que nesse momento atual os juros estão mais altos, às vezes o aluguel não vai conseguir pagar, mas eventualmente quando os juros caírem, cabe um refinanciamento. E isso falando de casos populares, né, e caso a caso, né? Se a gente pegar por exemplo, essa estratégia que eu estou citando como exemplo, e jogar para uma casa em Nova York ou para um condo em Nova York, não vai funcionar. Primeiro que você não encontra terreno, quando você encontra é caro. E tem todos os seus trâmites de construir também. Em Nova York é diferente de construir na Flórida e por aí vai. Mas existe. O meu ponto é, existe. E para muita gente que não tem essa educação financeira que a gente quer trazer, eu sempre estou buscando essas alternativas mais fáceis de entender ou mais familiares para esses clientes, que eles entendem e acabam arriscando o dólar lá no Brasil fazendo isso, e aí depois de 10 anos percebe que o que fez até ganhou dinheiro, mas quando vai converter para o dólar de volta e vê que ela já quer morar aqui, porque os filhos já cresceram aqui e já se enraizaram e percebeu que o país é muito melhor, agora tudo que fez lá, só o câmbio já comeu toda a rentabilidade e aí também não tem a liquidez que esperava, né? Porque fala assim, comprei apartamento na planta, meu apartamento era 600, agora está valendo 1.200.000, mas nunca vende por esse 1.200.000. Quando vende, lembra que mandou o dólar a 2,50 e agora está trazendo o dólar a 5,20, fora o que vai ter que pagar lá de imposto pelo ganho de capital, eu não sei como é que funciona, e aí percebe que o valor chegou aqui os mesmos US$ 200.000 que ela mandou durante 5 anos atrás, e só pelo risco câmbio ela já perdeu toda a rentabilidade e o risco que ela teve lá no Brasil e toda a dor de cabeça e por aí vai. Exemplos como esse eu consigo tirar umas 50 pessoas para dar um testemunho fácil da mesma situação. Então, eu acho bacana, promissor, né, para a pessoa chegar em 1 milhão. Construção de imóveis aqui tem vários canais interessantes. E montar um planejamento, né? Montar um planejamento simples, começar com economizar o dinheiro e investir. E quanto mais sólido você está no seu planejamento, mais investimentos arriscados, né, com retorno maior, a gente consegue buscar. Porque se você tem um planejamento bem sólido, você consegue almejar alguns riscos, né, buscar alguns riscos ali com patrimônio que está destinado para isso. Logo, a gente consegue ter rentabilidades maiores. Eu tenho um portfólio que às vezes eu mostro para os clientes aqui de investimento que está dando nos últimos 10 anos uma média de 21% ao ano. Eles falam, nossa, eu não acredito, eu quero investir meu dinheiro aí. Eu falo, não, isso aqui foi só para passar o mel na sua boca, eu não vou pôr seu dinheiro aqui. Primeiro você precisa de um planejamento. Seu dinheiro que você tem é sua reserva, jamais eu vou colocar aqui. Agora, se a gente traçar um plano de aposentadoria, eu tenho coragem de investir seu dinheiro lá.
Porque o plano de aposentadoria a gente vai tirar daqui 15 anos, e aí eu tenho tempo para trazer essa rentabilidade. Porque dentro dessa média, eu tenho um ano, por exemplo, o ano de 2022, a gente bateu menos 28%. Você teria estômago para aguentar menos 28% com dinheiro a curto prazo? Não, não ia dar certo. Então tem que ser o É. dinheiro a longo prazo, porque a gente passar, né, por aquelas altas de juros em 2022, é muito provável que a sua carteira vai cair junto, porque ela está muito exposta ao mercado. E aí é, a gente tem esse probleminha. Mas é Essa é isso. uma questão, esse é um ponto importante do investidor brasileiro, né? Que muitas, assim, ainda aqui no Brasil, como a gente não tem a economia, né, de tão longo prazo, o investidor também muitas vezes ele chega e fala, olha, não, vou investir para o longo prazo, mas ele quer o resultado todo dia, né? Todo mês ele quer saber se está rendendo lá tanto, né? Não, mas a gente estava investindo, era para 10. Não, mas Isso é aí depois clássico. chega daqui 3 meses ele quer resgatar tudo, né? Isso é clássico. Então, E, isso é clássico e é do por isso que brasileiro. é Isso importante o planejamento, né? Porque aí você consegue falar que foi. Nossa, eu só tenho vários. E pegando aquele gancho que você falou, que às vezes você tem o cliente que fala, ah, não dá só para investir isso rápido. Eu também já bebi dessa água, hoje eu não faço. Eu falo igual você. Não. Ou a gente faz um planejamento, ou eu tenho que saber pelo menos que você está planejado, e aí eu consigo investir seu capital. Por quê? Não é sustentável. Vai acontecer isso que você falou. A gente vai colocar na primeira flutuação, na primeira dor de barriga, ele tira o dinheiro e não vira seu cliente. Eu, como financial advisor, o meu maior interesse é que esse cliente fique comigo por 10, 15 anos, porque aí sim me traz valor. Se esse cara ficar um ano comigo, ele provavelmente não vai sair satisfeito é, e vai falar mal, né? E ainda não vai me trazer mais clientes. E agora o cliente satisfeito, ele fica comigo, que é importante, e ainda ele me recomenda para outras pessoas. Então, eu prefiro não ter esse cliente. Eu prefiro, ó, olha, quando você estiver pronto para escutar minha proposta, a gente faz. Senão, tá uma conta ali, você abre uma conta na Avenue lá ou em qualquer outra corretora. Te dou até algumas dicas de ETF para você sem te cobrar nada, porque eu não quero nem liability disso. Mas vai ser feliz. E bola para frente, porque não dá não. exato, Viviane, concordo. eu acho que assim, o tema era essa história de como ficar milionário, Uhum. né? O que, quando me perguntam isso, eu falo o seguinte: você quer ficar milionário mesmo? A pessoa fala, eu quero. Eu falo, então é o seguinte: casa com alguém rico ou arruma uma herança boa, considerando que você não quer ser preso, senão eu iria dizer para você fazer alguma coisa ilícita, Boa. vender alguma erva, alguma coisa diferente. É. Mas falando sério, eu acho que tem muito mais correlação com a pessoa trabalhar, gerar renda, ser organizado o suficiente para gastar menos do que ela ganha. Porque você pega, tem médicos aqui que eu conheço no Brasil, que o casal faz 150 mil reais de receita, que em reais é boa grana ganhar 150 mil por mês. E eles estão endividados. Eu falo, não, não é possível. Então não tem a ver quanto ganha. Ao mesmo tempo, lógico que eu não vou mencionar o nome para não expor, eu tenho um motorista que faz entrega de van em uma empresa minha, que ele já está com os seus 60. E ele falou, ó, Bruno, ó como eu tô. Eu falei, cara, como é que você juntou tudo isso? Não, desde os meus 20 ali, poupando, aprendi com a minha mãe, de pouquinho em pouquinho, ele está lá firme e forte. Então, eu queria ouvir de você, acho que o recado legal é mostrar que, no fundo, o planejamento, como o Túlio comentou no início do bate-papo, o planejamento é a base, porque senão as pessoas não enxergam valor. Então, eu acho que é um processo muito mais de reeducar mesmo, de falar, filho, senta aí que você vai me escutar. E Sim. você vai entender como isso é importante, a não ser que você seja bilionário. Aí você nem consegue gastar tudo que você tem, mas isso não é nem, não é nem menos de 1%, né? É a fração da fração da fração. Então, esquece isso. Ah, e mais, e geralmente essa pessoa tem muita educação financeira e tem excelentes pessoas ao redor dela assessorando. É a que mais faz uso, né, de outras mentes. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu não estou dizendo que depois que você guarda, eu não estou dizendo que não tem que ser bem investido. Eu só estou dizendo que não é ali que você vai pegar 100 mil dólares
e transformar em 50 milhões de dólares, a não ser que, assim, a gente fica até simulando cálculos, né? Mas você pode até investir muito bem e valorizar aquilo de forma surpreendente, igual o Túlio acabou de falar, 20% ao ano em dólar, é monstro. Mas ainda assim, 100 mil dólares não vai virar 50 milhões. Mas deixa eu Exato. passar a bola para você, para Legal. eu acho que falar um pouco disso. É fundamental, né? Então, por isso que a gente, olha, bate muito nessa tecla do orçamento, por isso, né? Não adianta a pessoa, né, o casal ganhar 150 e gastar 200, não vai fazer mágica, não tem jeito. Então, essa parte do orçamento é fundamental para justamente trabalhar nessa folga, né, entre o que entra e o que sai, para que tenham dinheiro para investir todo mês e criar mecanismos que ele consiga de fato investir dinheiro todo mês. Se vem um bônus, se vem um dinheiro a mais, em vez de ter a cabeça, onde eu vou gastar, não, onde eu vou investir primeiro. Então, esse trabalho de investir um pouco todo mês, ou bastante todo mês, é o que faz toda a diferença. Eu costumo muito fazer essa analogia, né? Que é quando a gente vai da farinha e o fermento ali. Se eu vou fazer um bolo, né? Eu preciso colocar farinha, eu preciso colocar fermento. Vamos dizer que o dinheiro é a farinha que eu estou colocando ali no patrimônio. O fermento é o investimento, vai fazer o bolo crescer. Agora, se eu for fazer um bolo e colocar só fermento e pôr pouquinha farinha, não vai virar um bolo, não vai virar uma fortuna se eu fizer um pouquinho de dinheiro com muita rentabilidade, por mais que eu, né, porque as pessoas ficam nessa, né, realmente procurando onde que está rendendo mais, qual que é a melhor rentabilidade, qual que é o melhor investimento. Mas só o melhor investimento não vai resolver se não fizer o trabalho, né? O trabalho de casa, de sentar, de organizar o orçamento, de procurar ganhar mais dinheiro, fazer renda extra, né? Guardar todo, né? Ali o dinheiro que pode, né? Fazer esse planejamento de quanto que eu preciso guardar e ir atrás de persistir esse valor. Essa lição de casa, esse trabalho é o que vai fazer a pessoa ficar rica. O investimento também, ok. Vai chamar o Túlio lá e ele vai cuidar disso. Isso aí vamos dizer que é relativamente mais fácil. Se você já tem lá um especialista que vai fazer o trabalho. Mas tem uma parte, essa parte, né, de pôr a farinha ali para o bolo ficar maior é o que vai fazer grande diferença mesmo. Não sei se alguém está de acordo. Com certeza. Inclusive, eu vou usar essa analogia. Essa ainda eu não usei. Eu uso várias. Eu gosto da chave de fenda com martelo, eu gosto do piloto de avião, eu gosto do arquiteto da casa. Essa do bolo e da farinha, eu vou pegar emprestado. Pode pegar. Mas aqui, da mesma forma, o Vivi e Bruno, nos Estados Unidos eu me deparo muito. Metade dos meus clientes são imigrantes que vieram, na raça, né? Muitos vieram até sem planejamento total, em busca do sonho americano mesmo, aquela galera quase igual a novela lá do da Globo, né, América. da América. América. E, e você não tem noção de tanto que esse pessoal vence na vida aqui, porque a nossa, né, o nosso povo é um povo batalhador. A gente não só batalha, como além das dificuldades naturais da vida, a gente tem ainda, né, um país que puxa a gente para trás, infelizmente. Então, quando dá oportunidade para essa galera, na grande maioria, eles vencem, porque é um país de oportunidade, né? É uma terra muito boa, os Estados Unidos. Então, eles conseguem juntar dinheiro, eles conseguem ganhar dinheiro, juntar dinheiro. E, e essa eu vim pensando, teve quando eu postei fazendo ali a chamada para live, né, durante essa semana, como ser um milionário, teve algumas pessoas que me perguntaram: "Ah, fala aí como ser um milionário. Você vai falar lá como é que vai ser um milionário?" E eu já estava pensando, falei, meu filho, ser milionário é trabalhando, esquece, não tem almoço grátis, não tem. Se você, eu quase que eu fiz um stories assim, mas eu não queria deixar o pessoal ir embora. Né? Mas eu ia falar, se você vier pra live buscando a receita mágica para você ser milionário, ia ser esse conselho do Bruno aí, case com alguém milionário, ou busca uma herança, um parente distante que morreu, tenta fazer um teste DNA aí, vai.
Porque é o trabalho, né? Essa analogia sua foi perfeita. Você tem que estar ganhando dinheiro, estar organizado e com certeza o planejamento financeiro ele pode conseguir alavancar algumas coisas para você. É claro que o empreendedorismo me chama muita atenção. Eu gosto muito do empreendedorismo, né? Eu fui um imigrante, minha mãe veio para cá nos Estados Unidos. Ela é empreendedora, meu pai foi muito empreendedor no Brasil. Eu sou empreendedor nato, tudo que tem um negócio começando, me chamam para ser parceiro, sócio, eu gosto, eu quero saber. Meus clientes que falam que tem um negócio novo, eu sempre estou interessado. O que que você está fazendo? Como é que você ganha dinheiro? Deixa eu entender. E eu acho que o empreendedorismo é uma maneira de você quebrar essa barreira, né? De quebrar essa barreira e talvez chegar no ponto que você tanto almejava, né? De fato ter uma independência financeira, às vezes ganhar um dinheiro que você nunca imaginou. Porque o empreendedorismo ele permite isso, né? Você ser o seu próprio boss, né? Ser seu próprio chefe, ter o seu próprio negócio. É claro que é muito arriscado. E várias vezes eu tive cliente que chegava no banco e fala, Túlio, eu tenho US$ 100.000 aqui, o que que tem bom de rendimento? E eu ainda, como um bancário, ainda aprendendo, eu falei, ixi, cara, a poupança aqui tá pagando 0,05, tem uns investimentos ali que os malucos me falam de um tal de annuity pagando 2% ao ano. Os caras, que? Se eu comprar dois trator ali, eu faço esse dinheiro em uma semana. Eu falo, tá bom, meu querido, mas você vai comprar um trator para aplicar no seu business. O business não é um investimento passivo, muito menos seguro. Mas seu business é um investimento ativo, onde está o seu network, onde está o seu tempo, onde está o seu know-how, e tem todo o risco ali de um business. Mas é óbvio que vai ser o investimento que mais vai te trazer dinheiro, é o fruto do seu trabalho. Então, se você investe em você, conhecimento, no seu empreendimento, tanto quando eu desenho um planejamento financeiro, eu gosto de desenhar os baldinhos, né? Que são os baldinhos para ficar mais fácil o pessoal entender ali os objetivos. E na maioria dos casos que o meu cliente é empreendedor, eu tenho o baldinho dele do empreendedorismo ali, do business dele. Você quer crescer seu business? Onde você quer chegar com o seu negócio? Você está reinvestindo o dinheiro que você está ganhando ou você está trazendo só a distribuição e distribuindo o lucro? Você pretende alavancar? E tem muita gente que tem uma barreira, né? O pessoal não entende que você tem que escalar esse negócio, né? Muita gente tem medo de empreender porque, eu não quero virar escravo do meu negócio, mas você só vira escravo até quando você não conseguiu achar o ponto de escalar ali e o seu negócio rodar sem você. Então, eu sou apaixonado. Quase todos os meus planejamentos, se o cara é empreendedor, a gente vai falar sobre o negócio dele. Eu quero saber qual que é o plano para aquele negócio, se ele está crescendo, principalmente para a galera que mora aqui, porque tem muito cara que trabalha na construção com pequenos negócios, né? Prestação de serviço, construção, pessoal que tem empresa de delivery, pessoal que tem empresa de limpeza, e tudo isso dá para você ser muito bem sucedido e almejar ali uma aposentadoria até mais cedo. É o caso da minha mãe, né? Minha mãe, com o negócio dela de limpeza, ela quebrou vários paradigmas que falaram para ela que não podia, não dá certo, não faz isso, não sei o quê. E minha mãe também tem uma cabeça muito aberta e eu sempre incentivando ela, eu falo, mãe, eu acho que dá, faz, a gente tem que tratar assim. E hoje ela tá aposentada, o negócio dela roda sem ela, vai muito bem. Tem gente que utiliza o método antigo, que falaram que não ia dar certo, às vezes que ganha até mais dinheiro que a minha mãe, mas o negócio é preso neles, a galera não dá conta de sair. Então, eu sou, é, é, quer ficar rico, como ser um milionário? Tenha a sua estrutura, entenda, né, do capital, ganhe o seu dinheiro, saiba administrar o seu dinheiro, tenha uma base forte, uma estrutura forte, trace seus objetivos e alavanque os seus negócios. Não tem, é a nossa receita de bolo. Fazendo isso aí é a chance de você chegar. E aí você pode partir para a opção 2, que é casar com um milionário. Viviane, como você cobra para fazer o planejamento? Eu cobro um valor fixo, né? Eu não cobro o percentual de patrimônio, eu cobro um valor fixo, porque é com base mesmo no trabalho ali que a gente entrega. Então a gente tem um valor fixo para o planejamento em si, eu monto um planejamento ali em 2 meses, e daí depois o cliente pode contratar um acompanhamento ou não, aí é um valor mensal para o acompanhamento. E qual, eu não sei se você pode falar, qual é a ordem de valor disso para
para as pessoas terem uma ideia. Gira, assim, o planejamento inicial gira em torno de 8 a 12 mil reais. Entendi. E você materializa em um book, alguma coisa que realmente a pessoa recebe, é isso? Isso, um relatório ali que ele recebe com todas as informações do planejamento. Recomendações, orientações, Isso, estruturação orçamentária. isso, a análise do orçamento, a gente faz um estudo, a gente pede, né, os extratos dos últimos 3 meses, então a gente monta o histórico desse fluxo de caixa ali do orçamento de 3 meses para ter uma média, que muitas pessoas não têm isso estruturado, não sabem exatamente quanto gastam. Com as receitas e despesas, para a gente também ter uma ideia de como é que está esse orçamento, a gente analisa os investimentos, né? Então faz essa análise, faz toda a projeção dos próximos anos da pessoa até a aposentadoria, né? Coloca tudo no papel e mostra toda a evolução desse patrimônio com os projetos que tem para ver se vai dar certo, o que vai acontecer com esse patrimônio e a estratégia de investimento e de proteção, né? Que a proteção, a gente dimensiona essa parte de proteção de seguros, né? De vida e em vida, para ter o dimensionamento correto do que ele realmente precisa e também que isso acaba protegendo o patrimônio. Se ele tem, né? Se alguém tem uma doença grave, vai receber um dinheiro ali do seguro, em vez de ter que resgatar o dinheiro para, né? Por mais que o plano de saúde aqui no Brasil vai cobrir o hospital e tudo, mas muitas vezes vai fazer um médico particular para cirurgia, alguma coisa assim. Então tem um Ou recurso pior, né? ali. A pessoa pode ficar inválida, né? Então, o seguro de vida, as pessoas acham que o seguro de vida é só se você morrer. E aí, os seus filhos, a esposa. Não, mas o pior é você ficar vivo e ficar inválido, né? Então, ele tem Sim, outras funções, né? exato. Que aí fica sem a renda e com um custo maior, né? Aumenta o gasto e perde a renda daquela pessoa, por exemplo, né? Complicadíssimo Qual o essa capital situação. necessário ou renda para essa análise, para que essa análise se pague? Certamente é em relação ao seu custo, Viviane. Eu acho que é essa a pergunta. O meu trabalho, assim, ele se paga rapidamente se a pessoa tem investimento, isso é melhorado, né, tranquilamente. Agora, quanto que ele tem que ter mínimo ali para esse investimento, né, acabar retornando, por exemplo, em um ano, eu diria que em torno, sei lá, se ele tem 300 mil reais, já vai dar um retorno ali, porque o meu trabalho, ele tem um ganho de longo prazo muito grande, né? Ele vai ter aquilo ele vai aplicar para a vida inteira, então é um ganho enorme que a pessoa tem ali, é um investimento que se paga muito rápido e às vezes se paga também, muitas vezes, na própria análise do orçamento, quando o cliente começa a analisar um monte de coisas assinaturas que ele tem, coisas que ele paga que não precisa pagar, sai cancelando um monte de assinatura. Eu já vi cliente cancelar cerca de 600 reais por mês que tinha ali de assinatura em cartão, débito em conta, coisinhas que vai fazendo. 600 vezes 12 deu quanto aí? Já pagou o trabalho, né? 7.200. Só que a assinatura que ele tinha né, e não estava usando e jogando fora ali. Então, nessa parte do orçamento também otimiza, né? A pessoa vai gastar comigo, mas ela começa a gastar menos em coisas que não precisa. Então, também tem essa otimização do orçamento. Eu responderia, eu não faço esse trabalho, mas eu daria a seguinte resposta, que é semelhante à sua, só verbalizando diferente. Eu acho que se você está muito no começo da sua vida, assim, 18 anos, 19, está na faculdade, ainda no perrengue, comendo hot dog com batata palha na porta do colégio, não é a hora de investir num planejamento, não que não fosse bom, não que o conhecimento já não pudesse ajudar. Mas assim que você começou a trabalhar, está começando a ter um salário decente ali, o que pode acontecer muitas vezes, dependendo da carreira de cada um, já ali dos 25, 26 anos, eu acho que o quanto antes a pessoa receber essa orientação
independente de ela ainda não ter muito dinheiro investido, mesmo que ela tenha poupado ali pouco ainda, isso é o que vai potencializar ela poupar mais e saber investir melhor e saber ter um senso crítico, porque se ela cair na mão de um Túlio, beleza. Mas ela pode cair na mão de um monte de tranqueira. Ela vai dizer, isso aqui não faz sentido. E aí eu jogo para você, Túlio. As, todo mercado existe concorrência. E você sente, e você atende brasileiros e americanos, e você atende brasileiros nos Estados Unidos e brasileiros que também estão investindo do Brasil para cá. Você vive num universo que existe uma concorrência um pouco, imagino eu, desleal ou sacana, que faz promessas indevidas ou vende, que vira para o cara e fala, não, vamos transformar isso aqui esses US$ 10 em 10 milhões. Então, eu acho que o conhecimento que um planejamento pode ter proporcionado evita a pessoa entrar nessa enrascada, mas a gente sabe que isso quase ninguém passa por essa escadinha. E aí a minha grande pergunta você sofre sabe, um cliente que chega para você e fala, não, mas o cara falou que lá eu vou comprar o Mickey. Você sofre isso? Muito, muito. Principalmente aqui a gente tem muito isso. Não tem tanto assim, olha, aqui invista com a gente que você vai ter uma rentabilidade muito grande. Eu acho que o pessoal está ficando mais esperto nesse ponto, né? O pessoal, graças a Deus, a informação tá aí, né? A internet tem informação de tudo quanto é lado, então o pessoal tá ficando bem esperto com alguns golpes, né? Mas passa muito pessoal vendendo investimento de Airbnb, contando só a parte boa, não conta a parte ruim. Tem muito consultor financeiro, né? Que era às vezes o entregador de pizza que virou consultor financeiro porque está trabalhando na Prudential da vida, está trabalhando, né, numa corretora de seguro, que as corretoras de seguro de vida no Brasil é o mesmo formato aqui nos Estados Unidos, inclusive surgiu daqui, é um mercado também trilionário. É um produto fenomenal que faz parte de um planejamento financeiro, mas infelizmente a regulamentação dos seguros é bem mais, vamos dizer assim, frouxa do que o nosso mercado de ações. Então acaba que a galera pega muito profissional que não está qualificado e eles têm um método de venda muito agressivo. Então eles prometem, né, eles vendem o produto como se fosse a última Coca-Cola do deserto. E acaba que às vezes não encaixa ali. Então, eu já vi vários clientes se dando mal e pegando a versão mesmo de até conversar comigo, porque às vezes eu falo que eu sou um financial advisor e eles se apresentam como consultor financeiro, então se confundem muito comigo quando eu falo. Assim, falam, você é aquele pessoal do seguro, eu não quero conversar com você, não. Eu falo, ô senhor amados, eu já tenho que falar, não, calma aí, é diferente demais, senta comigo que eu te explico. Então, isso tem demais, Bruno. É o pessoal que promete, é, infelizmente promete investimento sem se preocupar com o planejamento financeiro. E é o que eu falei. Se eu quisesse ser desleal, não dá porque a SEC está muito em cima e não ia ser sustentável. Mas tem investimento que traz uma rentabilidade bacana e eu consigo provar, mas na prática não acontece. Minha carteira de 20% ao ano é uma média de 10 anos. Se eu pegar a média de 5, às vezes deu menos, às vezes deu mais, porque tem uma volatilidade muito alta, tem um sobe e desce muito maluco. Antes de 2022, eu vendia, ela chegou, acho que a média de 10 anos estava batendo 38. Aí 2022 teve uma afundada, trouxe a média para baixo. A gente sabe que 2022 não é um ano típico de acontecer, é um ano de quebra de ciclo ali, né? Mas acontece, esses anos existem, como existiu 2008, como existiu 2001 e por aí vai. Então, a nossa profissão, eu não posso ser desleal, né? Primeiro que não é sustentável e segundo, eu tenho que prestar contas com a SEC sobre isso. Né, se eu afetar um cliente, prejudicar um cliente, é a minha licença que está em jogo. E então a gente busca fazer pelas duas motivações. Uma que eu quero ter meu emprego e a segunda que eu quero ter sustentabilidade no meu serviço
e de fato fazer o bem, né, para os clientes, porque não só o cliente vai ter resultado e eu também vou ter a longo prazo construindo um serviço. Mas é, existe muitos tipos de investimento em todas as áreas que o pessoal fala investimento, é o que você falou. Promete o Mickey, compra uma casa de Airbnb, vai ser lindo, esquece que tem toda a operação por trás do Airbnb, esquece que tem os juros, esquece que hoje ele está competindo no mesmo condomínio que alguém comprou uma casa de 300 mil e a casa agora está sendo vendida 500. Então o custo dele é mais alto, mas o preço do aluguel do vizinho dele é o mesmo. E o vizinho tem margem para fazer uma promoção e alugar melhor a casa e ainda ter lucro. Ele não tem, porque o mortgage dele está muito mais alto, o juros está mais alto. O cara mora no Brasil, ele não entende que aqui nos Estados Unidos é muito mais caro o serviço do que o produto. Você compra uma lâmpada, é US$ 15 na Amazon, mas o cara te cobra 60 para vir instalar a lâmpada. É muito mais caro o serviço, e aí ele vai ficar na mão dos prestadores de serviço, porque Airbnb, se estragou qualquer coisa, você tem que arrumar para ontem, não dá para esperar. E por aí vai, né? Aí vai, se a gente for entrar em vários outros tipos de investimento, tem as suas. Eu não quero falar que o Airbnb é ruim, mas o pessoal não conta essa parte, que tem que ser contabilizada dentro do investimento. Né? Ao Então, contrário, né? Tem alguns caras na internet que falam assim: eu vou te ensinar como que. Você já viu esses memes? Que eles ensinam como é que você vai fazer do Airbnb, você vai ficar rico e vai ganhar uma tremenda grana. Mas é o seguinte: o meu pessoal sempre pede para eu manter as lives em 1 hora. E eu já estourei de longe e eles estão bombando aqui no meu WhatsApp. Chega, chega. E a desliga! gente viu. é, e a gente viu que esse tema dá para realmente ficar um tempão conversando, né? Eu acho Isso. que esse foi um primeiro papo de outros que a gente tem que ter. Os dois estão convidadíssimos para a gente fazer um papo aqui também no estúdio, no estúdio do Wall Street Cast, na Times Square. Você, Túlio, não tem desculpa, você está do lado aí, 2 horinhas de avião, tá aqui. Rapaz, eu tenho coragem, hein? Eu tenho coragem de visitar Nova York. Minha filha adora. Se Então, eu me falar que a gente avisa. pula aí, a gente dá um pulo. Me avisa. E outra coisa, vou estar em Miami o mês que vem. Já estou com a passagem comprada. Vou te avisar para a gente se encontrar e almoçar, bater um papo. E, Viane, também vou passar por São Paulo, também te Ah, aviso. legal, me avisa. Queria agradecer muito. Ó, a mensagem, não parem, está ótimo. Né? Queria passar para você, Vivi, para você fazer suas considerações, seu recado final, e depois a gente passa para o Túlio. Tá. Bom, meu recado final aqui, né, pensando aqui no tema da live, de como se tornar um milionário e de tudo que a gente falou aqui em termos de planejamento financeiro, investimentos, a minha mensagem assim que eu sempre olho que as nossas finanças eu vejo ela como uma base sólida na nossa vida, para que a gente possa realmente planejar a vida que a gente deseja viver e que as finanças vão acompanhar e vão viabilizar todo esse sonho, né? Acho que o dinheiro é importante, mas não é o principal. É o nossa base aí para que a gente possa realmente ter liberdade na vida, né? Ter liberdade financeira, mas ter liberdade para viver o que a gente tanto deseja, né? Ter uma vida aí real mesmo de alegria. Então, essa é a minha mensagem para que a gente possa realmente organizar as finanças para que elas possam sustentar os nossos sonhos. Então, é o que eu E, desejo e- aí para todos. e olha só, e eu vou complementar o que você falou, fazendo o seguinte comentário. Basicamente, o que você disse é: se eduque, tenha conhecimento, se prepare. Isso você falou na perspectiva das finanças, mas se a gente ampliar, não é diferente disso você saber o que você come, se alimentar, você se cuidar emocionalmente ou em várias outras frentes, né? Tudo de uma certa forma, tem uma semelhança. Mestre Túlio, Bora! sua vez. Eu ia resumir exatamente o que você falou, Brunão, o que a Vivi falou, educação. Busca educação para os meus pupilos que me seguem no meu Instagram aí, minha galera, meus imigrantes. Eles já sabem, a gente tem um evento chamado Preço da Ignorância, e de vez em quando eu tento fazer ele a cada 3 meses. O pessoal ficou assim, né? Que preço da ignorância, o Túlio já chegou batendo. Eu falo, rapaz, eu sou de Goiás, de vez em quando dá uma, dá uma incorporada meio Pablo Marçal aqui, mas às vezes é necessário, que cara é muito doido. Mas educação.
a minha vida de América foi no meio dos imigrantes. Eu vi o quanto de desinformação e quanto que fica muito mais complicado. A galera se complica porque eles acabam passando essa desinformação para frente e acaba virando uma verdade muito sólida. E o pessoal se agarra nisso e trava. Então a gente é muito bom para ganhar dinheiro, a gente é bom para desbravar, né? Tem gente que vem nadando pelo México e hoje tem um império aqui, consegue ganhar dinheiro demais, tá multimilionário no Brasil, mas sem liquidez nenhuma e tá tudo desmoronando porque a gente sabe como é que é e poderia estar muito melhor. E por essa desinformação que falta quebrar essas barreiras. Então, esse trabalho que eu tento fazer é quase um legado que eu quero deixar, é quase uma missão de vida que eu tenho. É óbvio que eu trabalho com isso também, então casa muito bem, né? Eu acho que eu encontrei meu propósito, mas essa é a mensagem final que eu quero deixar. Independente se é comigo, se é com o Bruno Corano, se é com a Viviane Ferreira, busca informação, galera. Tem muita coisa grátis, essa live grátis. Você vai no YouTube grátis, Wall Street Cast grátis. No meu Instagram tem conteúdo grátis, tem muita coisa grátis que você vai alinhando, vai buscando e não se deixe pegar por um conceito que alguém, talvez que você admira, ou alguém que já está aqui muitos anos, falar para você, que pode ser que aquilo é uma verdade para aquela pessoa, mas para você o cenário é outro, as coisas mudam e aquilo, às vezes, talvez não é uma verdade igual aquele jeito que aquela pessoa disse. Então, busca informação. Você está num país, né, para quem está aqui, está num país de oportunidade, está num país muito bom, que sim, você pode tudo, tanto na área financeira e migratória, no seu trabalho, com a sua família, e busca essa informação, que a informação liberta e faz muito mais sentido, né, nesse contexto, Estados Unidos a liberta mesmo. E para quem está no Brasil, quer investir aqui também, é uma grande oportunidade e com certeza essa informação vai te trazer uma clareza maior e mais segurança para você organizar a sua vida. E é isso. Maravilha. Muitíssimo obrigado aos dois. Espero que a gente se reencontre em breve. Agradecer também quem assistiu, interagiu, mandou as perguntas. Obrigado. E mantemos É isso. contato. Vamos sim. Vivi, vou te mandar uma mensagem também. A gente tem que bater muito papo junto. Combinado. Eu devo estar indo em São Paulo em abril. Brunão, muito obrigada pelo convite, Bruno. Um prazer. Obrigado. Pelo convite. Continue aí fazendo esse trabalho bacana que você faz, de trazer essa informação. Agora você mais consolidado ainda, né, como uma figura pública e trazendo informação sobre os Estados Unidos com o seu podcast, com as lives, seu Instagram. Eu admiro muito os brasileiros que fazem isso aqui nos Estados Unidos, porque é muito necessário a nossa comunidade, que é muito carente nisso. E eu espero que você continue brilhante do jeito que você já está. E é isso aí. Iremos. Obrigado. E nos vemos daqui 2 semanas, vou estar aí, te aviso. Maravilha. Fico no aguardo. Vai ser um prazer, vou te receber lá no escritório, a gente vai tomar um café e vamos bater um papo e vamos embora. Estarei aqui. Obrigado. Boa noite para vocês. Valeu. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.